Boa semana a todos. Meu nome é Nganga Kemba, do Exu Zé Pilintra, bruxo luciferiano em Nganga de Quimbanda. E sim, gente, né? A dúvida sobre a questão da Semana Santa. Se a gente comemora ou não, se a gente vai fazer algo ou não. Normalmente, alguns terreiros, principalmente terreiros de Quimbanda, né, utilizam a energia, a esfera energética que nós estamos vivendo por causa da Semana Santa, porque querendo ou não, mal os cristãos sabem que comemorar Semana Santa, você está comemorando a morte, a agonia, né, de um cara chamado Jesus Cristo, né? Então eles mataram o cara, né? Eles mataram o cara e estão comemorando esses dias, né? E aí você vê em filmes, né, Mel Gibson e por aí vai, o que Jesus Cristo passou nessa semana. E aí fala, mas a Semana Santa é uma semana de renovação. Não, não é uma semana de renovação. Essa semana possui uma energia, uma egrégora de morte, destruição, traição, né? Ou seja, se você for pegar tudo que aquele cidadão chamado Jesus Cristo passou, viveu, né? E que foi, não sei se foi, alguns falam que foi criação da igreja, outros falam que não, que realmente aconteceu, mas tá. Querendo ou não, essa egrégora de dor, sofrimento, agonia, até a sexta-feira, é o que impera na mente de muitas pessoas, né? Ou seja, agonia, dor, traição e por aí vai, né? Prato cheio para quem vai fazer trabalhos de destruição, né? Prato cheio para quem vai fazer trabalhos de destruição, né? Ou seja, se você passou por traição, se você passou por agonia, se você está passando por tudo que esse cidadão Jesus Cristo está passando ou passou, né? É um prato cheio para você pegar toda essa energia dessa egrégora de sofrimento, de morte, de humilhação e colocar num trabalho e endereçar para você. É isso, Diego? Sim, né? Essa semana é uma semana boa para trabalhos de destruição, uma semana excelente para trabalhos de destruição. Ou seja, se você quer fazer trabalhos para ferrar com alguém, se você quer fazer trabalhos para cobrar de quem, né? Porque as pessoas ultimamente cobram, ou falam, né? O pessoal que vem dessa ideia do cristianismo, né? De que tudo que você faz aqui, você paga aqui, né? A famosa lei do retorno. Sim, a famosa lei do retorno, só que você tem que cobrar agora. Né? Não fique esperando as coisas acontecerem lá na frente, não. Você tem que cobrar agora. Se você tem que cobrar, cobre agora. Essa semana é uma semana, como eu disse, uma semana muito propícia para quem quer fazer trabalhos de destruição, né? Trabalhos de, né, separação de casais, ou seja, tudo que é de ruim por causa dessa egrégora cristã, né, criada essa semana para propiciar esse tipo de trabalho. Por quê? Porque você tem morte, traição, e por aí vai. Morte, separação, né? Os falsos amigos, né? Que dão de banda, né? Ou seja, o próprio Jesus Cristo sofreu isso, né? Os 12 apóstolos, na hora que o pau estava quebrando, e ele, né? Tava tomando surra, tava tomando paulada, tava tomando chicotada, tava tomando tudo. O que que os caras fizeram? E também é um dia, uma semana muito propícia, né? Porque teve, né, uma das pessoas aí que era, né, traição e morte por enforcamento. Ou seja, o cara se matou. Então também tem essa energia de, né, de morte. E não só morte por situações violentas, mas também morte por, né? Então você tem aí um período de morte. Você tem uma energia de morte imperando nessa Semana Santa, né? Até mesmo para quem quer, ou seja, para as pessoas que estão passando por problemas de depressão, por problemas, né, psicológicos. Então essa semana deixa a pessoa, por conta da questão energética, deixa a pessoa muito propícia, até mesmo, por exemplo, se você quer se matar, né? Porque você tem aí o tal Judas, né, que morreu ou se matou se enforcando, ou seja, se enforcou depois da traição, depois de ter feito tudo que ele fez com o homem, né, com o tal Jesus, ele se enforcou. Então você tem aí uma egrégora muito negativa nessa semana.
E não é porque os diabos estão soltos, não é nada disso. É a própria igreja, a própria egrégora, a própria energia que impera nessa Semana Santa, que não tem nada de santa, né? Que não tem nada de santa, porque você está comemorando morte. Você está comemorando a morte, a agonia, a destruição, a traição. Você só está comemorando essas porcarias, né? Esse tipo de sentimento negativo. E por você estar comemorando esse tipo de sentimento negativo, para quimbandeiros, para magistas, para as pessoas que têm clientes ou têm trabalhos para serem feitos para destruir pessoas, né? Essa é a semana propícia para isso, né? Essa semana é a propícia para isso, porque as pessoas estão comemorando morte. Estão comemorando a morte de um Jesus Cristo e mal elas sabem que elas estão bebendo dessa energia de morte. Elas estão comemorando a morte. E se elas estão comemorando a morte, é como se estivesse chamando, colocando um alvo na cara delas e falando, ó, me mata, né? E aí vão comemorar a ressurreição do cara, né? Só no sábado, né? Só no sábado. E aí, é como eu falo. Gente, essa é uma semana que, né, é cheio de crenças, mas a verdade é essa. Se você for pegar o que aconteceu com esse tal Jesus Cristo, você vai ver que você não está comemorando nada de sagrado. Muito pelo contrário, você está comemorando morte, você está comemorando traição, você está comemorando espancamento, humilhação, você está comemorando tudo quanto é tipo de energia negativa, de sentimento negativo, né? E aí não é porque os diabos estão soltos, não tem diabo solto por aí. É a própria egrégora que está sendo cultuada durante a semana, a própria energia que impera nessa semana, que está sendo cultuada, né? Que está propiciando trabalhos de morte, trabalhos de destruição, trabalhos de diversas ordens negativas, né? Então essa é a semana, ou seja, se você quer ferrar com alguém, se você quer fuder com alguém, se você quer cobrar a injustiça que foi feita contra você, se você quer, né, fazer trabalhos de cunho negativo, nessa Semana Santa é a semana mais propícia para se fazer esse tipo de situação, né? É a semana para se fazer esse tipo de situação. Inclusive, né, abrir aí a semana, né, a semana sem paixão, né, a semana sem paixão, porque sim, a semana é sem paixão, né? Se você está esperando a paixão, não. Essa semana é a semana de sem paixão, onde, né, a gente está aí abrindo algumas vagas aí para o pessoal que quer fazer trabalho de destruição, né? Apesar de que vira e mexe aparece um ou outro, mas se você quer ferrar com alguém, se você quer fuder com alguém, se você quer cobrar justiça de alguém, esse é o momento. Dia que você faz trabalho de destruição, nós fazemos mediante o que? Consulta oracular. Ou seja, não é só você chegar no meu portão, pagar 10 conto, né? 3 conto, até porque meu trabalho de destruição é um pouco caro. Sim, meu trabalho de destruição é um pouco caro, né? Porque eu faço vários trabalhos para a mesma função. Vários trabalhos para a mesma função. Às vezes um trabalho só resolve, mas às vezes não. Dependendo da situação, você tem que fazer vários trabalhos, né? E essa semana é a semana propícia para fazer trabalhos de destruição. Ou seja, você que está pagando por injustiças, você que está sendo prejudicado de alguma forma e está falando, Diego, eu quero fazer justiça. Eu quero fazer justiça. Então é só entrar em contato com a gente. A gente vai marcar uma consulta oracular, né, verificar com os Exus da casa se existem caminhos para fazer isso. Ou seja, não é só também falar, Diego, eu quero fuder com alguém, eu quero me ferrar com alguém. Não. Precisa ser visto em consulta oracular, precisa ser confirmado em jogo oracular, né, com o oráculo de Exu, se existem caminhos para isso, né? Ou seja, quem deve, paga, né? Quem deve, paga. Agora, se você não deve, felizmente, né? E aí algumas pessoas vão falar, Diego, mas eu estou sendo injustiçado. Ninguém é injustiçado, gente. Não caiam nessa falácia de que ninguém é injustiçado. Todo mundo comete um vacilo. Todo mundo vacila, né? E essa semana é a semana de se cobrar esses vacilos, né? Essa é a semana de se cobrar os vacilos. Essa é a verdade.